Vamos lá. Esse tema aqui, ciência, tecnologia e sociedade, que tem tudo a ver com esse tema, né, do como levar tecnologia para dentro das periferias, por que levar tecnologia para dentro das periferias e por que nós ainda não temos a tecnologia dentro das periferias, né? Outra coisa. Ah, é? Não vou colocar, não. Eu vou evitar colocar música ou vou colocar umas músicas livres ali, mas a música meio que me atrapalha também. Eu vou falando com vocês, fica a música no fundo, eu fico meio perdida. Ah, bom, vamos lá. Para quem não me conhece, Tabata Ganga, sou cientista da tecnologia, engenheira biomédica e ativista contra esse desmonte da ciência e tecnologia que a gente vem sofrendo há muito tempo. Então, vamos lá para o próximo slide. Eu acho que eu não vou conseguir acompanhar o chat, gente, porque eu estou tentando abrir aqui, mas não está indo. Lembra daquele triângulo que eu mostrei para vocês na. Eu vou colocar umas músicas livres ali, mas agora abriu e vem falando. Não, fica quieta, pelo amor de Deus. Então, lembra daquele triângulo que eu mostrei para vocês na última aula, na terça-feira? Quem não viu ainda, tá disponível aí na Twitch. Eu fiz também um corte, um clipe só de 25 minutos ali, falando sobre a história das revoluções industriais. E quando a gente, fazendo um remember ali, né, a quarta revolução industrial, que é a revolução burguesa que a gente está vivendo agora, que é a revolução tecnológica, ela está baseada em um tripé, né, que é as universidades, o governo e as empresas unidas para poder trazer inovação, né, para poder criar uma inovação. Quando a gente pensa em ciência, tecnologia e sociedade, esse tripé ele é um pouco parecido, só que ao invés de ser aquela divisão de governos, de empresa, a gente divide em áreas do conhecimento, né? Então a gente tem o quê? A gente tem a ciência, ela estuda, a ciência nada mais é do que estudar, conhecimento. Então, tudo que é o conhecimento, tudo que você está estudando, que você está aprendendo, Tabata, sou arquiteta e urbanista, isso me interessa bastante. Tenho trabalho com assistência técnica para habitação e também com processos participativos. Tudo que envolva essas coisas me encantam e me instigam a estudar. Que legal, Alan, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Jornalista corno também, seja bem-vindo, gostei do nick. Então, tudo que está relacionado ao conhecimento, ao estudo, é a ciência. Então, quando a gente estuda a origem de uma palavra, é ciência. Quando a gente estuda a origem do universo, é ciência. E quando a gente estuda a origem dos problemas sociais, a origem da pobreza, a origem da violência, é ciência. E a ciência, ela está diretamente relacionada com o quê? Com a sociedade. Antes da gente chegar ali, né? Ela está diretamente relacionada com a sociedade, porque ela está dentro, né, da sociedade. E a tecnologia, que é o outro tripé, nada mais é do que a ciência aplicada. Então, a partir do momento que você pega um conhecimento e você transforma isso numa ferramenta, você está criando uma tecnologia. Então, para dar um exemplo, a gente costuma pensar que tecnologia é algo muito inalcançável, que é uma das coisas que eu discuti com vocês na última aula, que isso é um pouco a tática, né, do Estado rentista, do Estado burguês, de fazer a gente acreditar que a tecnologia é inalcançável para a gente não correr atrás disso. Mas quando a gente pega no conceito, né, de que a tecnologia é a ciência aplicada, então lá na época do Homem das Cavernas, quando ele pegou lá e fez o fogo, ele fez uma tecnologia, entendeu? E hoje em dia, a tecnologia ela é muito ligada com inovação, que é um conceito que a gente vai falar mais pra frente. Só que quando você modifica um processo, por exemplo, é uma tecnologia também. É um exemplo do Uber, né? O táxi ali, você alugar um carro, você alugar um motorista já é algo que existe há muito tempo. E a tecnologia veio o quê? Ela veio modificando o processo. Então, tudo isso é tecnologia, né? Você pegar o teu conhecimento e utilizar uma ferramenta. E a gente tem ali na outra ponta a sociedade. Por que a sociedade ali também tá nesse meio, né? Porque a tecnologia, ela serve para quê? Ela serve para a sociedade.
Mesmo pro Estado burguês, ele não consegue fazer, mesmo pra burguesia, né? Eles não conseguem fazer tecnologia sem se basear na sociedade. Por quê? Eles investem em tecnologia para quê? Para vender. E se ele não entender quais são as demandas da sociedade, quais são os concorrentes que ele tem, quais são as soluções que existem no momento, ele não vai conseguir vender, ele não vai conseguir gerar grana. Então, o ambiente, né, ele é formado por esses três tripés. E uma coisa que é muito legal a gente começar a exercitar, né? Uma coisa que eu sempre tento fazer. Eu sempre tento pegar alguma coisa, né, algum fenômeno, mesmo com uma treta, assim, uma notícia, e eu tento fazer uma visão sobre esses três pontos, sabe? Tipo, faz uma análise sobre o viés científico. O viés científico, novamente, não precisa ser química, não precisa ser física, pode ser história, ciência também. Faz uma análise sobre o viés científico, faz uma análise sobre o viés tecnológico e faz uma análise sobre o viés social. A partir dessas três coisas, que você tem uma visão 360, aí você pode tirar uma constatação, né? Uma constatação ali de múltiplas visões. Então, deixa eu ver o que está escrito aqui. A ciência e a tecnologia são as duas forças mais potentes para o indivíduo e para a sociedade e para as mudanças globais contemporâneas. É exatamente isso. A gente tá vendo isso na pele também agora num contexto de pandemia, né? Que eu costumo sempre dizer que a pandemia ela é uma ferida que foi exposta, ela é uma ferida que não cicatrizou, que a gente já sofria vários problemas, né, em decorrência do Estado neoliberal, em decorrência da nossa economia que é muito fraca, do entreguismo. A gente já tinha ali o dólar subindo, já estava sentindo desemprego. A partir do momento que bateu a pandemia, não é que ela criou os problemas, ela abriu, né, ela expôs a existência desses problemas. Então, vamos pro próximo. Para quem serve o teu conhecimento? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de me perguntar também e de perguntar para outras pessoas. Para que e para quem serve o seu conhecimento? Para você? É para a sociedade? Eu tenho uma visão, que eu cheguei a comentar isso no Flow, né? Que é uma visão ideológica minha, né? Eu cheguei aqui, onde estou nesse momento, graças ao Estado. Eu tive a oportunidade de fazer um SISU, de conseguir entrar numa universidade federal, de ser bolsista de uma universidade. Então, desde o momento ali que eu tive essa opção, essa escolha ideológica, é uma coisa que eu não estou falando que é o certo, mas é uma coisa que eu penso para mim, que eu tenho obrigação de... Eu tenho obrigação, não, eu sinto vontade, eu quero, não é que é obrigação. Eu quero retribuir para a sociedade o que a sociedade me propôs, né? Graças à sociedade eu pude fazer uma universidade, eu pude me tornar cientista, pude me tornar engenheira, e agora eu quero de alguma forma fazer com que eu possa usar essa grana que foi investida pelo Estado em mim, pela sociedade em mim, para trazer um retorno para a sociedade, né? E aí a gente começa a pensar no viés de uma empresa, né? A empresa também tem que fazer esse questionamento. Para quem que serve o conhecimento dela? Que aí volta naquela questão que eu falei para vocês. Eles precisam estudar a sociedade, eles precisam... a gente precisa voltar, principalmente, a valorizar aqui no Brasil a importância das ciências sociais, a importância das ciências humanas, dos estudos sociais. Porque se a gente quer desenvolver um plano nacional de desenvolvimento, se a gente quer formar uma indústria nacional popular, construída por nós, construída pela população, a gente tem que entender quais são as demandas e os anseios da sociedade. A gente tem que conversar com a sociedade, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que ir lá, tem que perguntar o que eles querem, e aí a gente poder, de fato, responder, né? Para quem serve o nosso conhecimento. E a ciência e a tecnologia, a gente não pode esquecer que elas são atividades feitas por pessoas que estão situadas no tempo, no espaço, na cultura e na sociedade. Então, ao mesmo tempo que
que a gente pode usar a ciência e a tecnologia para fazer coisas fantásticas, a gente sabe também que ela pode ser usada para fazer coisas horríveis, né? Coisas péssimas. Voltando novamente ali, para quem serve o teu conhecimento, que até o Einstein, né, ele chegou a se questionar sobre isso quando o conhecimento dele foi utilizado para desenvolver a bomba atômica. Então, é uma arma muito poderosa mesmo, a ciência e a tecnologia, tanto para o mal quanto para o bem, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode usar a ciência e a tecnologia para fazer coisas ruins, a gente também pode estudar a natureza, a causa e as consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, esse aqui, por exemplo, é um tipo de trabalho, né, que a gente desenvolveu lá dentro da minha universidade, lá dentro da Unifesp, que foi de pegar projetos que já existem abertos na internet, um pouco parecido do que eu mostrei para vocês lá na... Lembra que eu mostrei o Thingsverse? Qual que foi o site que eu mostrei para vocês? Eu não lembro agora o nome do site que eu mostrei para vocês na terça-feira, mas que tinha lá uns planos de aulas já prontos para os professores utilizarem, né, tecnologia na sala de aula, que tá tudo em inglês, e aí eu queria fazer um projetinho ali pra gente traduzir. Pois é, e depois vem Liberaloid falar que humanas não é importante. É, o Liberaloid vem falar que humanas não é importante, mas ele reclama ali depois que o negócio dele não tá vendendo, né? Ele não sabe por que que a empresa dele não tá indo pra frente. Então, aí foi um projeto. Como que funcionou esse projeto, né? A gente se baseou no conceito de extensão, que hoje aqui no Brasil, as universidades federais já estão trazendo esse tripé que eu mostrei para vocês ali, que é o tripé da tecnologia, da ciência e da sociedade, para aumentar a extensão universitária, que é o quê? É aumentar o papel social da universidade, né? Porque o que eu falei para vocês, que eu tenho como ideológico, mas eu tenho essa ideia em, sei lá, nem faço ideia das estatísticas de pessoas que acham que porque estudou e chegou ali graças ao Estado tem que retornar à sociedade. Eu acho que devem ser pouquíssimas pessoas. Então, como a gente não pode contar com isso, né? A gente não pode contar que todo mundo que vai se formar ali numa universidade federal ou numa universidade estadual vai se comprometer ali em querer mudar a sociedade. Então, a universidade acaba sendo o quê? Acaba sendo exclusiva, né? Ela continua tendo muros ali entre a sociedade e a universidade. Muros que não são só físicos, muros que são sociais. Então, como que a gente vai fazer para trazer a sociedade, né? Trazer as pessoas para dentro da universidade e não só isso, a universidade para fora daqueles muros, né? Então, foi uma medida que as universidades passaram a ter nos últimos 10 anos de investir na extensão universitária, que é criar projetos que façam esse papel. Então, a gente criou lá dentro da Unifesp um projeto chamado Mão 3D, que a gente fazia o quê? Pegava próteses, né, modelos que foram desenhados lá open source, que é um projeto que chama Enabling the Future, depois eu mando o link lá no Twitter, e aí esses projetos eles estão inacabados, a gente começou e foi uma galera maker, né, uma galera que é designer, que é engenheiro mecânico, ou até mesmo que é robista, que projetou. E lá, como a gente tinha um grupo de biomecânica e de engenharia biomédica, a gente começou a estudar esses modelos, né? E aí, estudando esses modelos, lembra que eu falei para vocês na última aula que é muito difícil fazer coisas personalizadas sobre demanda, porque é muito caro. Você tem que contratar um médico, você tem que contratar um terapeuta, um fisioterapeuta, psicólogo, fisiatra, tipo, toda uma equipe que é muito cara. Então a gente começou a usar a estrutura da universidade para montar essa equipe. Então a gente conseguiu trazer ali o médico da universidade, o físico, os engenheiros, conseguiu montar ali um grupo interdisciplinar. E além da gente montar esse grupo interdisciplinar para começar a protetizar essas crianças, que a gente começou a fazer próteses com a impressora 3D para várias crianças, a princípio era só na cidade de São José dos Campos, mas aí a gente começou a ter demanda do país inteiro, a ponto de, desse ano, o grupo ter feito até uma prótese para uma criança da Venezuela. Então tá
tá crescendo. E além da gente fazer as próteses, a gente colocou um outro eixo ali que foi o da formação, que é o quê? É a gente ensinar a galera como eles fazerem. Então a gente começou a viajar também, principalmente para o interior de São Paulo. Aqui em São Paulo tem um instituto que chama. Putz, eu esqueci o nome agora, mas ele pertence ao governo do estado. É Lara, não, eu não lembro o nome agora, mas ele pertence ao governo do estado e ele atende só pessoas com deficiência física. E é um hospital de referência, assim, com um equipamento de última tecnologia. Uma das coisas que a gente começou a fazer foi cavucar, né? Porque a gente queria melhorar os nossos processos e a gente não tinha os equipamentos. Aí a gente ligou no hospital municipal e o pessoal do hospital municipal falou que o hospital estadual tinha esse equipamento. Aí a gente bateu lá, né? Bateu na porta do hospital estadual e aí descobriu que eles tinham o equipamento e o equipamento estava parado lá porque não tinha especialista que sabia mexer. Então, olha que legal, a gente já fez logo ali um convênio com a universidade e com o hospital para a gente poder aproveitar, né? A máquina caríssima estava lá parada e a universidade ali do lado precisando desse equipamento. E aí vem aquela dúvida, né? Pô, não seria o papel do Estado fazer esse tipo de articulação? Seria o papel dos governos, o papel das prefeituras, eles terem um banco de dados, eles terem uma inteligência, terem um estudo de demanda também para poder otimizar esses custos? Porque também foi sorte, né? Foi 1 em 1 milhão. Não dá pra gente contar que toda universidade vai bater num hospital ou vai bater em algum lugar público que tem uma máquina ali que eles precisam e que tá parada. Então, esse é mais um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada, né? E o que é tecnologia, eu adiantei para vocês lá atrás, porque eu falei para vocês, eu falo mais que a mulher do padre. Mas lembrando, tecnologia é o conhecimento aplicado, desenvolvendo ferramentas. Aí eu trouxe aqui para vocês conhecerem, né? Qual que é a infraestrutura atual brasileira de pesquisa, de ciência, tecnologia e pesquisa. São 224 mil projetos de pesquisa que aproximadamente, né? Fora alguns que não são cadastrados, porque agora os pesquisadores estão meio que correndo também com os projetos de pesquisa na clandestinidade para conseguir ter recurso privado, porque não consegue recurso público, que está tudo congelado e indo para o bolso de banqueiro. Mas a gente tem ali 661 unidades de pesquisa e desenvolvimento, que incluem institutos federais de ciência e tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os centros federais, né, as Cefets, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais, as escolas técnicas que são vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II, que também tem lá no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é como está dividida essa distribuição, né? Olha aqui na região norte do país a falta que tem de institutos de pesquisa, sendo que a gente sabe que essa aqui é a região que vai, uma das regiões que mais vai trazer inovação tecnológica para o nosso país, né? Enquanto isso, eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando essa região aqui, além de fazer pesquisa de ciência, ao invés de fazer ciência e tecnologia para preservar, para fazer desenvolvimento sustentável, para descobrir medicamentos naturais ali, não. Eles querem transformar isso aqui num grande pasto. Ao invés de transformar isso aqui num grande pasto, a gente podia conservar isso aqui e transformar num grande berçário da ciência, né? Inclusive, até aqui tem um plano. Nossa, tem um plano só para inovação em biotecnologia. É um plano muito legal aqui, que ele fala só dessas tecnologias, né, que tem na região da floresta amazônica e que a gente não tá trabalhando. Tem essa parte também dos biomas, né, tecnologia dos biomas, que não é só para a Amazônia. Bioeconomia, tipo, tem muita coisa mesmo para essa área, mas ao invés da gente transformar num berçário científico, tecnológico de inovação, a gente está transformando num grande pasto, né? Porque parece até que o Brasil é uma Instructables, esse era o site mesmo, Jane, Instructables, que parece até que o Brasil é uma grande fazenda, né? Que os caras vai lá e
regaça tudo, infelizmente. Coisa que a gente tem que mudar ali para mudar e tem que lutar para mudar, incluir, né? A gente tem que incluir, não, a gente tem que intensificar a sustentabilidade dentro do projeto nacional desenvolvimentista. Isso é essencial. Além dele ser popular, dele ser feito com a construção popular, ele tem que ser construído com sustentabilidade, para a gente garantir ali as nossas riquezas. Trazendo uns dados agora, que vocês sabem que eu adoro dados. De acordo com o levantamento domiciliar do ICT, né, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia que pesquisa, que levanta esses dados aqui no Brasil, 61% das casas brasileiras estavam conectadas na internet em 2017. Eu não encontrei dados atualizados, eu não encontrei dados de 2020. Se vocês encontrarem, quiserem mandar para mim, eu vou adorar ver esses dados. Aí uma coisa que vai ser interessante, a gente vai falar lá mais pra frente de como São Paulo afeta absurdamente esses 61% dos dados. Outro levantamento que tem também pelo CIT é que 81% da população brasileira já está utilizando o WhatsApp. E aí eu deixo um questionamento, né? São Paulo, que já foi a 8ª maior economia do mundo, atualmente ela é a 13ª, a maior economia da América Latina, é uma cidade tecnológica? Será que a gente pode considerar São Paulo como sendo uma cidade tecnológica? Não sei, a gente pode considerar ela como sendo uma cidade extremamente desigual, né? Então vem aquela outra questão, ela é tecnológica para quem? Vamos ver. Então, a ciência e a tecnologia, elas já não são mais empreendimentos que estão limitados a fábricas e a laboratórios. Como eu falei para vocês na última aula também, a gente teve aquela questão da queda das patentes nos últimos 20 anos, e com a queda das patentes a galera pode começar a desenvolver isso in-house, né? Então, atualmente, essas tecnologias elas já não são mais tão inacessíveis. Esse aqui, por exemplo, é um laboratório fantástico, que eu trabalhei na implementação, que é a Casa Firjan, lá no Rio de Janeiro, que fica em Botafogo. É um lugar, assim, incrível, fantástico, e que cumpre um papel muito legal de tecnologia social, né? E isso é uma das coisas que me incomoda muito também. Por que a Rede Senai consegue fazer isso e a gente não consegue replicar isso nas outras estruturas? Quando a gente pega aqui a realidade da cidade de São Paulo, né, nós temos 12,2 milhões de habitantes, 120 pontos de Wi-Fi gratuito. Inclusive, eu escrevi um artigo para a revista Fórum no mês passado, no qual eu analisei, né, a nossa equipe pegou para analisar esses 120 pontos de Wi-Fi, que os dados que tem lá na prefeitura, muitos pontos de Wi-Fi ali, eles são meio que maquiados, sabe? Ele pega ali, por exemplo, uma UBS, pega que a UBS tem um Wi-Fi lá dentro, que tem senha, não é liberado para a população, mas ele considera ali no banco de dados como se o Wi-Fi da UBS fosse um Wi-Fi livre, né? E não é. Então, o número mesmo dos Wi-Fi livres são esses 120 pontos. Além disso, a gente tem, não são 132, são 134 telecentros que a gente tem na cidade de São Paulo. No mês passado, eu também fui visitar, né? Eu fui correr vários desses telecentros e vi uma realidade muito chocante, porque a gente tem duas realidades, né? A gente tem o telecentro que está dentro de uma infraestrutura pública da prefeitura, que é um céu, é uma biblioteca, geralmente ou é um céu ou é uma biblioteca, ou a gente tem uma outra realidade que o telecentro está dentro de uma OCIP, né? Está dentro de uma ONG, está dentro de uma organização de bairro, de uma instituição ali gerida pela população. Os telecentros que estão dentro das infraestruturas da prefeitura estão fechados, além de estarem fechados, tá super precarizado. Eles têm computadores que são máquinas de mais de 15 anos atrás,
E uma coisa que eu descobri também, cara, é que esses computadores aqui, vocês não têm ideia. É um computador que tem por aqui, né? Eles compram um computador Mega Power e fazem, tipo, 15 máquinas virtuais. Então, esses outros computadores que estão aqui, eles são máquinas virtuais conectadas naquele computador. Então, você imagina que nos telecentros você tem um computador de 15 anos, é uma máquina de 15 anos atrás, e que tá rodando ali 15 máquinas virtuais ao mesmo tempo. E aí, pro negócio ficar mais estranho ainda, não só tá rodando essas máquinas virtuais, como eles utilizam um sistema operacional, um Linux, que foi desenvolvido para aquele projeto dos telecentros, né? Só que esse Linux foi abandonado em 2013. Então, desde 2013, eles não conseguem atualizar o software do computador. Aí eles não conseguem atualizar os aplicativos, eles não conseguem atualizar o Google Chrome. Essa foto aqui que eu tô mostrando para vocês é do FabLab Livre, que fica no Centro Cultural ali de São Paulo. Vocês conseguem ver lá, é legal. Você vai, ele tem um vidro ali, você consegue ver esse FabLab ali do Centro Cultural. Mas nos telecentros, que aqui ele tá com o Ubuntu, né? Eu vi que ele tá com o Linux Ubuntu. Mas nos telecentros, ele tem esse Linux de 2013. Eles não podem atualizar, que nem é uma burocracia, né? Tem que ligar lá pra prefeitura, tem que falar que às vezes o problema não é nem trocar as máquinas, sabe? É tirar aquele Linux que tá ali e colocar uma versão mais atualizada. Mas nem isso a prefeitura conseguiu fazer até agora, né? Vamos ver se agora, se agora vai fazer. E além disso, a gente tem também. Os da prefeitura estavam fechados, precarizado, e os telecentros privados, eles estavam abertos, cara. Eles estavam todos funcionando. Eu cheguei aí num telecentro na Brasilândia, que é bem periferia aqui na cidade de São Paulo, e tava cheio, cara. Tava cheio, assim, respeitando, né, o distanciamento. Uma pessoa sim, uma pessoa não. Conversei com o gestor, né, com o cara que cuida desse laboratório, e ele falou que passa mais de 1.000 pessoas por mês ali, mais de 1.000 pessoas por mês para usar o computador, principalmente agora num contexto de crise. Nem lá eles estão muito perto de uma Coab, então as crianças da Coab estão usando o telecentro para poder fazer a lição, para poder fazer a aula, para poder fazer as coisas EAD. Então tem uma galera que está usando lá também para poder trabalhar, para poder escrever currículo, para várias coisas. Enquanto isso, dos 132 telecentros ali, a gente tem mais ou menos uns 12 que estão abertos na cidade de São Paulo. É um negócio muito complicado. E uma outra coisa que me chama atenção também são os 12 FabLabs livres. Então, na cidade, a gente tem 12 laboratórios que tem impressora 3D, cortadora laser, robótica, tem todas as tecnologias ali da indústria 4.0. Não só isso, tem treinamento, tem capacitação, só que a pessoa não pode vender, sabe? Ela não pode criar um negócio, ela não pode gerar renda num contexto assim que a gente tá num contexto de absurda pandemia, né? Eu cheguei a conversar com um guru, que chama guru, né? Os caras que gerem o FabLab. Que ele falou que tinha uma senhora que ela começou a fazer os cursos do FabLab, né? E aí ela aprendeu a fazer um abajur cortando madeira lá na laser. E aí o marido dela tinha falecido, ela tava com problema com o INSS para conseguir a pensão, tava assim, zoado, sabe? Sem grana, sem nada. Ela fez 4 abajures, né, desses, foi pro Farol e vendeu esses 4 abajures. E aí, no dia seguinte, ela voltou toda feliz, contou, né, falou, pô, eu fiz isso, consegui vender, consegui uma grana legal, tal, graças a Deus. E aí ele foi obrigado, assim, pelas normas, ele foi obrigado a proibir ela de fazer isso, porque a partir do momento que a pessoa começa a gerar renda, ela não pode mais usar o espaço do FabLab. É uma das coisas que eu acho meio complicadas, né? Deveria ser um pouquinho diferente. Eu acho que ao invés disso, devia ter uma orientação ali de como ajudar aquela pessoa a não ter que ir pro semáforo, vender o abajur, como que ela vai juntar essa graninha para comprar o próprio equipamento de laser dela, para não depender do equipamento de laser do FabLab, e
E isso traz, o que o Estado vai ganhar com isso? Vai ganhar muita coisa. Primeiro que é uma pessoa a menos passando fome, uma pessoa no contexto dela, né? Imagina se for um jovem, se for outras pessoas, pode ser uma pessoa a menos passando fome, uma pessoa a menos tendo que optar para o crime, para a violência e para o roubo. Você tem ali uma empresa que pode estar se formando e vai começar a arrecadar imposto de renda para o Estado, além de todo o benefício que você tem ao longo ali da cadeia, de que se ela não vai passar fome, ela não vai estar passando frio, ela não vai estar passando necessidade, ela não vai ter tantos problemas de saúde, não tendo tantos problemas de saúde, não vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então, são coisas que a gente tem que começar. É por isso que que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tem que ver as coisas sobre três aspectos diferentes, né? A gente não pode ver as coisas só por um lado. A gente sempre tem que ponderar ali uma visão mais 360. Outro levantamento que eles têm é que 55% da população aqui da cidade de São Paulo acha que a internet e o Facebook é a mesma coisa. Então, você lembra que a gente tinha lá atrás, até esqueci os números, 81% da população já usa o WhatsApp e 61% já está conectado à internet. Mas mesmo assim, a gente tem mais da metade da população que não sabe diferenciar o que é o Facebook e o que é a internet. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver como é que tá o chat. Que eu não tô conseguindo ver o chat aqui. Estão gostando? Como é que tá? Tô falando muito rápido? Como que tá o andar da carruagem? Deixa eu ver. Essas lives me deixam muito inspirado para construir. É isso aí, vamos construir. Não, compara com Buenos Aires, por exemplo, tá muito atrás. E quando tem Wi-Fi livre, é aqueles que depois de 50 usuários fica instável. Sim, eu cheguei a fazer uns testes também durante a campanha, que eu tava indo visitar os telecentros. Eu aproveitei para testar os Wi-Fi livres, né? E aí eu só consegui conectar em um. E aí uma outra coisa que eu percebi que eu achei um absurdo é que ele tem um limite de tempo. Você só pode ficar durante 30 minutos no Wi-Fi livre. Aí imagina se a pessoa não tem Wi-Fi em casa, ela precisa fazer uma reunião de trabalho, ou ela precisa fazer uma aula online, acabou os 30 minutos, ela sai da aula, né? É uns negócios assim que não faz sentido. Haja processador para tanta máquina virtual. Nossa, deve fritar tudo, cara. Deve fritar tudo. É horrível o computador, cara. É péssimo, dá até dó. Se for assim, comprar um server logo. Até menos usuário, a partir de 20 já começa a dar pau. Meu Deus, é uma coisa muito simples. Vai alguém lá e troca o sistema. Aí eu falei isso também. Eu falei, gente, por que eu falei, se deixar eu venho aqui um dia aqui e formato esse computador aí. Só que é complicado, porque é patrimônio da prefeitura, então tem toda uma burocracia. Eu até cheguei a visitar uma. Gente, o slide tá rodando pra vocês? Agora que eu vi. O slide tá rodando pra vocês ou ele tá congelado na mesma imagem? Nossa, ele tá congelado na mesma imagem. Eu tô aqui passando os slides. Tô passando slide pra caramba aqui, agora que eu vi que ele tá congelado. Gente, passei um monte de slide pra vocês. Nossa. Nossa. Fiquei. Ai, olha só. Fiquei fazendo mó slide bonitinho pra vocês e ele não passou, só de raiva. Só de raiva eu vou mostrar os slides pra vocês. Por isso que tem que parar um pouquinho pra ver como é que tá rolando aqui o negócio. Inclusive, um limite.
Gente, que loucura! Nossa! Aham, exato. Nossa, gente. Ah, que bom que vocês estão conseguindo entender comigo falando. Então significa que com o podcast vai dar certo. Mas deixa eu mostrar os slides para vocês, tão bonitinho que eu fiz. Aqui ficou o primeiro, mas aqui é o triângulo, né? Deixa eu ver se ele tá aparecendo, porque aí eu fico de louca mostrando as coisas para vocês. Aqui o slide que eu vou disponibilizar todo esse material para vocês estudarem, né? Por isso que eu fiquei preocupada. Aí aqui para quem serve o teu conhecimento, aquela discussão que eu fiquei um tempão com vocês, a questão da bomba atômica do Einstein, as próteses 3D, para vocês verem, terem uma noção de como que elas são, o que é a tecnologia, né? Um cérebrozinho ali, um chip. Aqui é o mapa que eu tinha comentado para vocês, o mapa das instituições de pesquisa que tem aqui no Brasil, né? Então, quando eu comentei para vocês sobre a região norte aqui do nosso país, olha que absurdo a diferença que tem da região norte para a região sul e sudeste, né? É um negócio inacreditável. Que é o que eu falei, que enquanto, ao invés deles transformarem essa região num polo de inovação científico-tecnológico, eles estão transformando num grande pasto. O levantamento, né, que 61% das casas dos brasileiros estavam conectados à internet em 2017. O WhatsApp, utilizado por 81% da população, e onde a gente tinha parado, né? Se São Paulo é uma cidade tecnológica, essa foto aqui que eu tinha mostrado para vocês, que é o laboratório que fica lá no Rio de Janeiro, na Casa Firjan, fica do lado do metrô Botafogo. De terça-feira, quem é do Rio, quem conhece a gente do Rio, de terça-feira lá é aberto, então é só chegar lá e subir. Mas ao longo da semana, todos os dias da semana, eles têm curso, eles têm treinamento. E lá é um lugar muito fantástico, assim, porque é um laboratório enorme. E do outro lado desse vidro é uma sala com 20 Macintosh de última geração, sabe? Aquele Mac grandão, aquele computador ferradão. Que lá eles dão aula de design gráfico, né? Pra galera aprender a desenhar em 3D, aprender a modelar, aprender a editar filme, editar vídeo. Tudo bem que eu tenho certeza que eles têm parceria com a Rede Globo, né? De patrocínio. Mas o público que mais utiliza aquele laboratório são os jovens da favela do Jacarezinho. Então, isso é uma coisa muito legal. Que quem tá utilizando aqueles Mac ali para aprender são os jovens da periferia. Então isso é um negócio que é fantástico, mano. É uma parada que eu fico até arrepiada de lembrar. Aqui os dados que eu trouxe para vocês, né? Esse aqui é o Fab Lab, que eu falei para vocês que fica em São Paulo, que é ali no Centro Cultural, que é no metrô. É no metrô. Eu não vou lembrar a estação de metrô agora, me deu um branco. Mas no Centro Cultural tem um vidro ali na área externa, bem bonito, que você consegue ver esse laboratório também. Agora estão fechados, né? Os Fab Labs estão fechados. 55% da população que acha que a internet e o Facebook é a mesma coisa. E voltando para São Paulo, né? Se São Paulo é uma cidade tecnológica. Apesar de, em porcentagem, a população daqui de São Paulo ser mais conectada na internet do que o resto da população do Brasil, a gente não pode esquecer que a nossa cidade tem 12 milhões de habitantes. Então, quando a gente pega em números absolutos, o maior número de famílias sem conexão com a internet estão em São Paulo. Então, é muita gente. Em São Paulo, tem mais gente sem conexão à internet do que no país inteiro, para vocês terem uma ideia. É absurdo. Mas não, tem metade. É metade. Metade. A quantidade de pessoas que tem sem internet é metade do país inteiro. Aí aqui é o Programa de Direitos Digitais, né? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, eles têm os relatórios que a gente consegue encontrar uns dados mais interessantes, né? Porque para variar
A organização de dados, o levantamento de dados do Estado é uma bagunça para você achar tudo, e aí a gente tem que recorrer para relatórios de institutos. Que é mais é um pouco do descaso, né? Um pouco do projeto neoliberal de privatização das instituições brasileiras. Então vamos lembrar que São Paulo é uma das maiores e mais desenvolvidas cidades aqui do nosso país e também é uma das menos conectadas. E isso não é só um aspecto. Quer dizer, isso está muito relacionado também com o aspecto econômico. Se a gente pega a conexão de banda larga ali, né, uma conexão de 10 megas, ela vai custar ali no mínimo R$ 100. No mínimo, se você tiver sorte, conseguir fechar um pacote ali, você vai pagar R$ 100 por mês, que é mais ou menos 10% do salário mínimo aqui no Brasil. Então, e é complicado, porque em muitas famílias a internet entrou agora como um bem essencial, né? Assim como eles precisam comprar comida, como eles precisam pagar o aluguel, precisa pagar a internet também, porque a gente agora precisa da internet para estudar, precisa da internet para trabalhar, precisa da internet para tudo, né? Meu Deus, meu computador vai desligar. Eu acabei de ver que o meu computador está prestes a desligar. Não vai desligar mais. Ué, peraí, deixa eu ver aqui, porque a tomada não pegou e parece que o computador vai desligar. Já volto, rapidinho. Ai, meu Deus, o medo que eu tenho de tomada. Ô, Rê, você traz uma água pra mim, por favor? Pronto, tava fora da tomada o meu Benjamin. Então a internet já virou um bem essencial, né? Deixa eu ver aqui como é que estão seus comentários. Vou ser sincero que eu tô mais escutando, eu tava vendo o que você tava fazendo, ela falou do vídeo do Fabilab, eu fiquei procurando imagem, tava ótima a apresentação, olha o Ceará como tem bastante, foi bom isso, uma revisão rapidinha pra fixar as informações, pra ficar bem fixado, usa Final Cut, brigadeiro, opa, não, tava adblock, Eva, dessa vez é água mesmo, vamos ver se vai ser água, eu acho que dessa vez, eu acho que vai ser coca, gente, porque eu acho que não tem água gelada não, e tá muito calor. Adblock. Vocês ficam olhando em tudo, hein? Vocês têm um zóio. Vocês têm um zóio biônico. Por que não somos uma potência com tudo isso, né? Por que, que nós não somos uma potência em ciência e tecnologia? Por que, que a gente não conseguiu, com essa infraestrutura, a gente meio que já falou, né? Por que, que não conseguiu? Porque não foi executado, não foi planejado, não foi estudado, não foi entendido de fato as necessidades daquela população. E como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente muda isso? É aí que eu gosto de trazer o Paulo Freire, né? Que muita gente tem medo. E por que eu gosto de trazer o Paulo Freire? Porque tem tudo a ver com o conceito maker, com o conceito ali do faça você mesmo, né? Da Revolução Maker. Então vamos lá. Primeira etapa. A etapa da investigação, onde o aluno e o professor buscam no universo vocabular, né, dentro do contexto da sociedade que esse aluno vive, as palavras e os temas centrais de sua biografia. Então, o aluno e o professor, eles vão entender ali que ele faz parte da sociedade e qual que é o problema dessa sociedade. Então, vou trazer um exemplo aqui que a gente está construindo com uma ONG lá na Zona Leste aqui de São Paulo, que é o pessoal do Instituto INAC, que eles são um CRC, que eles fazem um trabalho fantástico de tecnologia social. Eles têm uma tinha, né? Agora eles têm só uma central. Eles tinham duas unidades, uma fica na Vila Formosa e a outra fica no Jardim Pantanal, que a do Jardim Pantanal, meu, favela mesmo, é um lugar extremamente vulnerável, do lado, assim, de um ponto de tráfico de drogas, e aí eles montaram uma escola de formação
em tecnologia, um centro de tecnologia social, onde lá a gente treinava, pegava os meninos ali, ensinava para eles o básico de robótica, o básico de programação, o básico de várias coisas, para trazer eles depois, né? Depois que eles aprendiam, eles já saíam com um emprego aqui no galpão que fica na Vila Leopoldina. Então vamos lá, o primeiro ponto, né? Entender, investigar. Qual que é o problema? O problema é o acúmulo de lixo eletrônico. O que a gente faz com esse lixo eletrônico? Como que a gente vai descartar esse lixo eletrônico? E aí a gente começa a investigar. Investigando, a gente pode descobrir que com lixo eletrônico a gente pode gerar renda, a gente pode desmontar os componentes que estão ali, a gente pode vender a sucata, a gente pode montar novos equipamentos e partir para o segundo ponto, né, que é a tematização. Então, a partir do momento, aí é a parte da consciência do mundo vivido, né? Primeiro você entende que existe aquele problema, e em segundo é você entender que você, além de fazer parte daquele problema, você tem a possibilidade de transformar o mundo que você vive ali, o lugar que você vive, resolvendo esse problema. Então vem a tematização. Então o que a gente pode fazer? Outro problema, né? A gente tem os meninos que estão desempregados, que estão sem escola, sem formação técnica. Vamos pegar essa molecada, vamos trazer eles aqui para juntar, né? Vamos resolver os dois problemas. Eles vão ganhar um emprego, eles ganham um emprego, ganham uma capacitação e resolve essa questão do lixo eletrônico, dá uma finalidade ali para essa sucata. E a etapa da problematização, né? Que é aí que vem a visão crítica, partindo para a transformação do contexto vivido, que são as três etapas, né? Você entender, você ver o problema no mundo, você se entender parte desse problema e você resolver transformar esse contexto vivido. Então, esses são os três pilares, assim, do Paulo Freire que eu mais gosto de trazer para dentro da tecnologia maker e principalmente para dialogar com essa galera conservadora que não entende o que é o Paulo Freire, né? Até porque que eu gosto de trazer esses três pontos? Porque, no fim das contas, tem tudo a ver com o que a direita defende como empreendedorismo. Quando você vai ver lá os caras vendendo coach de empreendedorismo, ele é baseado também nessas três etapas, que é a entender o problema, se sentir parte do problema e resolver transformar esse problema. Então é um argumento bem interessante, assim, que pra gente discutir com o conservador, né? O cara nunca ouviu falar de Paulo Freire, ele não faz a mínima ideia do que é o Paulo Freire, você pegar e falar, pô, mas você sabe o que o Paulo Freire defende? Você sabe o que é a ideia dele, o projeto dele? E é possível ser aplicado. Aí, olha que legal, isso aqui é muito legal, cara. A gente pegou a sucata, pegou aqui a máquina de corte a laser e cortou umas ripas de acrílico ali, pegou a impressora 3D e imprimiu essas canaletas e sabe o que é isso aí? É um videogame, cara. Montou um videogame, pô. Legal pra caramba. Eu acho fantástico, eu adoro, cara. É um negócio muito louco. É você ver o negócio acontecer, sendo transformado. E isso, em quesito de educação, fascina as crianças. As crianças elas são muito curiosas, elas gostam de pegar as coisas com a mão, não só criança, adolescente, todo mundo, né, tem um pouco disso. E isso fascina quando implementado dentro do aprendizado. Dá um gole aqui, deixa eu ver como é que vocês estão, que agora é a segunda parte. Dessa vez é água? Você acha que eu bebo água? Minha água aqui é preta, ó. Minha água é água de Coca-Cola. Vamos ver. Coach, caramba, que incrível. Qual videogame que montaram? Então, a gente instalou simulador, né? A gente colocou um simulador ali instalou um sistema operacional só para poder rodar simulador de Super NES, de Nintendo, de Play 1. Aí vira tipo um videogame old school, né? Um videogame das antigas.
É como se fosse um emulador, mas ele é standalone ali. Ele não é. Ele é só aquilo, ele é só o emulador. Pra ela não ficar travando. É aqueles videogames de Raspberry. Depois vocês dão uma pesquisada lá nos videogames de Raspberry. É bem legal, cara. Isso é uma coisa muito legal. Tem um canal também no YouTube que eu gosto muito de assistir. Como que chama? Ah, eu não vou lembrar agora, mas é um canal no YouTube, mano, que o moleque é o capeta, velho. Esse moleque é o capeta. Ele faz assim. Mano, nossa, eu tenho muita vontade de ser amiga desse moleque. Pra vocês terem ideia do que ele fez, ele pegou. Lembra aquele notebook da Xuxa? Aquele notebook rosa da Xuxa? Ele pegou e transformou aquele notebook da Xuxa num PC gamer, cara. E ele usou impressão 3D no meio do processo. Foram 3 episódios de 3 vídeos de meia hora no YouTube, ele transformando aquele note da Xuxa em um PC gamer. E eu fiquei maluca, velho. Eu fiquei maluca. Eu quase surtei com aquele vídeo. Esse moleque é o capeta, velho. Ele já fez um computador de madeira. Eita! Acho que o Renato acabou de perder ali na partida dele. O Renato deu um berro aqui, que ele tá jogando lá online. Acho que ele perdeu, cara. Vamos voltar. Vamos voltar pra aula. É, então, fizeram. Mas esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom. Vou procurar o notebook da Xuxa da minha irmã agora. Então vamos lá. ENIT, Estratégia Nacional de Inovação Tecnológica. Eu gosto de. Eu sou muito fã de neologismo, mano. Se tem um negócio que eu adoro fazer é inventar siglas, inventar palavras, inventar termos. Então, tecnotrabalhismo, saúde 4.0, Brasil 4.0, ENIT. Então eu tomei a liberdade ali de batizar esse projeto de ENIT. Eu não vou entrar mais a fundo, eu não vou entrar tão a fundo no ENIT, porque eu tô planejando fazer isso na semana que vem, que eu tenho uma apresentação aí de uns 100 slides só de ENIT, que a gente vai dividir em umas 3 apresentações, mas o ENIT é o meu projeto, né? O projeto ali que eu tô construindo, que faz 2 anos que eu tô trabalhando, que eu tô pensando, calculando, eu batizei de ENIT, que é a Estratégia Nacional de Inovação Tecnológica. Se você quer mudar algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. É uma fábrica, né? É uma frase, foi o lema da Feira Maker da África em 2013. Eu trouxe essa frase aqui pra gente começar, porque é o que eu falei pra vocês, eu sou muito fã mesmo do fora da casinha ali, da gente pegar a visão por 3 ângulos diferentes e fazer diferente. Que nem uma das coisas que eu falava muito quando a gente tava planejando as eleições, né? Eu falava pra galera, pô, se a gente tem que inovar, a gente tem que fazer algo diferente. Se a gente for querer lutar essa guerra, porque querendo ou não é uma guerra, né? Se a gente for querer lutar essa guerra com as mesmas armas que a direita domina, usa, o mercado financeiro tem ali as redes sociais, né? Os caras já usam isso há muito tempo, eles têm muita grana, eles já dominam aquela tecnologia. Então, aquele método, né? Esse método que a galera usou na última eleição, e se comprovou, né? Se a gente for utilizar, a gente tem que trazer inovação para gerar um novo mercado. Isso é um conceito empresarial também. Se a gente for lutar, se a gente for fazer algo ali, se você quer fazer algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca foi feito. Não adianta você tentar usar, chegar na guerra com as mesmas armas, né? Que você vai perder, porque você vai entrar em desvantagem de conhecimento, de domínio da tecnologia e financeira, né? Então, o que é a tal da cultura maker, né? A cultura maker virou um termo, né? Um movimento que cresceu muito nos últimos anos, depois daquelas quedas de patente lá, das impressoras 3D, que aí
surgiu, né? Já tinha aquela cultura do it yourself, que a galera fazia muitas coisas em casa, só que o maker veio acompanhado da tecnologia, né? Então, hoje em dia, a gente tem, é bem mais acessível. A gente tem, por exemplo, que nem esse negocinho aqui que essa moça da burca tá mexendo, é um sisteminha que chama Arduino. Então, com esse Arduino, qualquer um, até uma criança, consegue montar um sisteminha de automação, entendeu? Não é um sistema que você vai utilizar para um produto final, que você vai utilizar para montar uma fábrica para vender, mas é um sistema que permite que qualquer um possa criar um sistema de automação. E quanto custa uma plaquinha dessa? Custa R$ 50, cara. Você vai ali na Santa Efigênia, hoje em dia você consegue comprar por R$ 50. Então, com isso, você unindo nessas tecnologias, você tem ali impressora 3D, que você pode imprimir, você pode fazer um projeto, imaginar, assim, ter uma ideia, desenhar esse projeto, e isso que é o legal de trabalhar em equipe, né? Você pode ver que a galera aqui tá trabalhando em equipe. Tem uma menina aqui que provavelmente essa aqui é a que modela, a que tá no computador é a que desenha, essa outra aqui deve ser a que é especialista na eletrônica, né, a da burca, e a outra ali tá mexendo na impressora 3D, que deve ser a especialista da impressora 3D. Por exemplo, se você vai criar alguma coisa, com certeza precisa ali de alguém que entende, por exemplo, de mídias sociais, alguém que sabe tirar foto, alguém que entende de design. Então você consegue trabalhar todas as áreas do conhecimento dentro da cultura maker que necessitam da tecnologia, né? Então, dá um exemplo ali, quando a pessoa faz música eletrônica, né? Você tem o cara lá que vai ser DJ, ele monta lá em casa com o Virtual DJ, ele faz uma música. É cultura maker também. Vamos lá. A cultura maker é um movimento social de base tecnológica para empoderar os indivíduos. Então, por que ele é um movimento social? Porque ele é um movimento construído por pessoas e para pessoas. Ele não é construído por corporações para corporações. Ele é construído por pessoas e para outras pessoas. De base tecnológica, porque ele está baseado no conhecimento tecnológico. Esse aqui, por exemplo, é um kitzinho educacional também para montar um carrinho. Existe disputa agora de escolas, disputas de robótica, chama disputa de robô de tracking. Então eles montam aqui as coisinhas vêm tudo prontas, sabe? Você compra por módulo. Então você tem aqui, como é que chama isso aqui? Aqui é um sensor, esse aqui é um motorzinho, aqui é a plaquinha do Arduino, então você consegue comprar hoje em dia as coisas em módulo e criança consegue fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive naquele site Instructables que eu mostrei para vocês na última aula, os códigos estão todos lá e você pode modificar, adicionar coisas que não tem. É um negócio muito legal, assim, é para instigar mesmo a criatividade. E que empodera os indivíduos, né? Por que empodera? Porque ele tá fazendo. É diferente do que eu tô fazendo com vocês agora. Eu tô passando conhecimento para vocês, mas se a gente estivesse agora no partido e tivesse, por exemplo, eu levaria meu Arduino ali e vocês montassem a tua coisinha ali e ver a luz acendendo, é uma felicidade que vocês não têm ideia, cara. É muito legal, assim, quando você faz a parada e você vê aquilo piscando, você vê o carrinho andando, ou quando você faz um aplicativo, você vê um site nascendo, é um negócio que te empodera, assim, você fala, putz, eu fiz isso, cara. Então, levar isso para a periferia é essencial se a gente quer construir um projeto nacional de desenvolvimento popular e não burguês. A gente tem que empoderar os jovens da periferia a trabalhar com tecnologia, cara. A tecnologia é deles também, a tecnologia é nossa, a tecnologia não é só da burguesia. A cultura maker, ela une também 3 grandes movimentos que têm um grande impacto na sociedade, né? Que é o do it yourself, a cultura do faça você mesmo, que eu falei ali para vocês, né? Que ela se baseia em consertar, modificar e fabricar com as próprias mãos. O acesso à tecnologia, que é a fabricação digital,
que é mais rápida, baixo custo, alta qualidade, tudo aquilo que eu falei para vocês na aula passada de impressão 3D é um tipo de fabricação digital, então traz os mesmos benefícios, e o conhecimento aberto, né, o open source ali, que é livre para utilizar, replicar, modificar e facilita a partilha, a melhora contínua, não para de ter gente atualizando aquele sistema aberto, além do que você não fica na mão de uma grande corporação, né? Você tá na mão de uma comunidade. A cultura maker e como que a cultura maker se relaciona com a educação, né? Como vocês verem aqui, tem até impressora 3D feita de madeira, tá vendo? Dá para fazer de vários modelos. Então, a primeira coisa é o aprendizado mão na massa, né? Que vem de muito tempo atrás, ali, vem de antes de Cristo ali com o Confúcius, o aprendizado mão na massa, que é eu ouço e eu escrevo, eu vejo e eu lembro, eu faço e eu entendo. Então, ele traz esse conceito de que a hora que você faz, você fixa o conhecimento melhor do que você ouvindo alguém falar ou você vendo alguém fazendo. E traz também dois conceitos educacionais que eu não vou entrar muito nessa área, porque eu não sou especialista da educação, eu sou engenheira entusiasta da educação. Só citar que ele se baseia no construtivismo do Jean Piaget e no construcionismo do Seymour Papert. Eu não sei dizer muito bem assim qual que é a parada dos dois, mas é um conceito de que a educação é construída pelo próprio aluno, né? Ao invés dele seguir aquele conceito francês ali, da galera ficar enfileiradinha, tendo 12 matérias que uma não tem conexão com a outra, é um aprendizado que vai sendo construído ao longo, né? Ao longo da trajetória do aluno. Então, esses foram os três principais, né? Mais o Paulo Freire, que eu sentei lá em cima, que incentivaram a criação desse movimento maker. E o que ele é baseado, né? Que é na educação relevante do século XXI, que são o quê? É o desenvolvimento das habilidades e competências do século XXI, que o que está em destaque, né? O que está em destaque é a matemática, a engenharia, as ciências, a tecnologia e a programação. Tá em destaque por quê? Porque a gente precisa dominar isso aqui para a gente desenvolver tecnologia. Se a gente quiser desenvolver tecnologia, a gente tem que ter mão de obra formada nisso aqui. Não só mão de obra, a gente precisa ter estudiosos e formadores não só formadores de opinião, mas formadores de novos profissionais desses pilares, né? E a carreira e a vida profissional, né? Então, ali você consegue desenvolver a educação profissional, as habilidades para a vida real e a educação ao longo da vida, porque você vai estar trabalhando ali com outras pessoas, você vai ter que desenvolver a responsabilidade ali de criar o teu projeto, de tocar o teu projeto, de não ter um professor ali cobrando. É muito difícil, né? Como que a gente um dia vai conseguir implementar isso dentro de uma escola pública, mas eu vejo mais como uma atividade extracurricular. Eu vejo isso mais sendo implementado como algo que vai complementar o contraturno ali dentro da escola integral. Eu vejo como sendo o caminho para a gente começar a implementar isso. Laboratórios de fabricação onde a cultura se expressa, né? Então, que tipo de coisa a gente pode fazer aqui dentro? Esse aqui, inclusive, é um laboratório que fica na República Tcheca, por isso que tem o Tesla, que ele fica em Praga, é o Fab Lab de Praga. Olha a diferença pro Fab Lab aqui do Brasil. Não tem muita, né? Eles são meio tabelados, assim, esse conceito de Fab Lab, ele é um conceito que surgiu no MIT, e tem toda uma rede, eu vou mostrar mais pra frente um gráfico, né, de quantos Fab Labs tem no mundo inteiro, e eles são um padrão, eles são iguais, né, bem parecidos. Aqui a gente tem que separar também dois conceitos, né, que eu ainda vou criar um terceiro. A gente tem ali o Maker Space e tem o Fab Lab, que são laboratórios
muito parecidos, que o Makerspace ele tem uma flexibilidade maior de acordo com a, com a instituição, é uma unidade independente e predomina projetos proprietários, né? Então, no Makerspace é uma questão meio de finalidade ali. No Makerspace pode-se gerar renda. No FabLab, não pode. Então, o FabLab é educacional, é cultural, o Makerspace, ele é econômico. E eu trago, né, mais uma das coisas que eu gosto de inventar, eu trago o conceito do CTS, do Centro de Tecnologia Social, que ele é uma junção do Makerspace com o FabLab, mais focado no desenvolvimento do bairro, né, desenvolvimento local ali de onde ele tá colocado. Esses aqui são os Fab Labs que tem no mundo, o levantamento de 2019. Não tem o levantamento de 2020 ainda, mas a gente já tem 1.650 Fab Labs no mundo inteiro. E olha que doido, gente. Olha que legal. O Brasil, ele tem bastante Fab Lab já, bastante mesmo. Foi responsável por vários desses pinguinhos que tem aqui, principalmente aqui no Centro-Oeste. Mas olha que legal, o Brasil tem bem mais do que a Austrália. Mas olha que louco quando a gente compara com o Japão e quando a gente compara com a Europa. Olha a Europa não dá nem pra ver o mapa da Europa de tanto Fab Lab. E olha aqui os Estados Unidos, principalmente aqui na costa oeste ou leste, eu não sei. Nessa costa aqui. Acho que é a costa leste, né? Sei lá. Aqui é como os Fab Labs estão crescendo, né, no mundo. Aí olha que loucura, velho, pra gente ver como que o Brasil é atrasado. A gente vê aqui em 2001 o crescimento até 2019. No mundo, os Fab Labs estão crescendo de forma exponencial. Olha aqui no Brasil, em 2015 a gente tinha 5, em 2009 76, mas isso aqui está desatualizado. Tem a questão também, esse gráfico aí ele é um pouquinho enviesado, porque ele está considerando, mais ou menos, né? Porque ele está considerando quem está cadastrado dentro da rede FabLab, mas existem vários FabLabs. É Brasil, né, gente? Você sabe que aqui no Brasil os bagulho vão surgindo ali, o cara fala, vira um FabLab, mas ele não se cadastra, não entra na rede. Então, eu acredito que é bem mais de 76, porque só no Senai tem 110, entendeu? Então, esse gráfico aqui ele tá um pouquinho errado, mas é pra gente ver mais um dos problemas do Brasil de gerenciamento de dados, né, de levantamento de dados. O que tem dentro desses laboratórios, né, é a máquina de corte a laser. Essa de corte a laser, ela serve para fazer o quê? Para cortar madeira, para cortar acrílico, para cortar plástico, para cortar chapas ali, basicamente chapas mais fininhas, né? Não corta metal. A gente usou muito essa máquina de corte a laser no Brasil contra o vírus. Então, aquelas face shields que a gente estava fazendo, era tudo na cortadora laser. A gente começou na impressora 3D, só que a impressora 3D, ela demorava 2 horas para fazer uma máscara. Quando a gente migrou para a máquina de corte a laser, a gente conseguia fazer 20 máscaras em 15 segundos. Então mudou absurdamente o patamar. Então isso que é legal, essas tecnologias também elas se complementam, por isso que é legal ter um espaço que tem todas elas, né? Não é só a impressora 3D, você tem que ter ali os complementos, porque cada tecnologia é ideal para um tipo de desenvolvimento. Aí a cortadora de vinil, ela é bem utilizada nas gráficas. É aquelas máquinas que fazem adesivo, que corta, sabe? Que você vê o papel, ela corta o adesivo. Então a gente usou ela também na minha campanha para fazer o stencil. Então a gente pegou uma cortadora de vinil, porque ela corta, né? Então a gente desenhou o stencil, botou uma folha de cartolina, aí ela cortou o formato, a gente veio com o spray e aí pintou naquela plaquinha que eu andava na campanha, em preto, depois eu ponho a foto lá também. A gente cortou na cortadora de vinil, né? A outra é uma fresadora, que a fresadora é aquela da broca, que eu falei pra vocês, que é a manufatura extrativa, que ela vai removendo o material, e a impressora 3D.
Aí, além disso, tem os eletrônicos, computadores, sistema para videoconferência, porque todos os Fab Labs, né, para você entrar na rede Fab Lab, isso é um conceito que eu tinha esquecido. Para você entrar dentro da rede Fab Lab, você tem que estar conectado, você tem que ter um sistema com internet e videoconferência, porque todos os laboratórios eles têm uma rede no mundo, né? Eles têm uma rede interna no mundo que todos os Fab Labs eles ficam conectados ali, o que eles estão trabalhando para poder ter uma agilidade maior de trabalho. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse problema também, né? Porque muitos lugares não têm esse sistema de conexão e aí eles acabam não se classificando para ser um Fab Lab. Ou então, o cara tem uma impressora 3D, tem uma cortadora laser, mas não tem dinheiro para ter essas outras duas máquinas. Aí ele acaba não sendo classificado como um Fab Lab também. O software open source também é um dos conceitos do Fab Lab. Então, geralmente, um Fab Lab ele não tem um computador com Windows, ele tem um computador com Linux, justamente para a gente não ficar na mão de uma corporação, né? Porque com o Linux ele é um software gratuito, ele nunca vai ser barrado ali, ele nunca vai ser. Você nunca vai ter um problema ali com uma Windows, entendeu? De ter que pagar a licença e ficar na mão de uma outra empresa. Material, livro, mobiliário, ferramenta, pintura, kit de robótica e recursos humanos. Que essa é a parte mais importante e é a parte mais negligenciada, principalmente pelos gestores públicos. Por quê? Geralmente quando... Lembra daquela historinha lá da emenda parlamentar que eu falei pra vocês? O cara, geralmente, ele tá interessado ali nisso, né? Ele tá interessado em vir aqui no laboratório, tirar foto, fazer um vídeo e falar que o bagulho dele tá da hora. Então, o que ele prefere? Você acha que o cara prefere contratar instrutor e treinamento? Ou ele prefere comprar 50 impressora 3D, 200 impressora 3D e sair no jornal, ele tirar uma foto ele falando, parlamentar comprou 200 impressora 3D e entregou. Então, na maioria das vezes, isso é o que acaba acontecendo no poder público. A parte mais importante, que é o treinamento e a instrução, que é o que vai garantir que aquele espaço, de fato, vai cumprir o teu papel social e não ser um elefante branco, só que isso não é o que... não dá pra tirar foto, entendeu? Geralmente, pros caras, eles acabam valorizando mais comprar um monte de equipamento que vai ficar parado pra poder sair na foto. Deixa eu dar um pause aqui pra ver como vocês estão. Qual a vantagem de ser classificado como Fab Lab? Então, a vantagem de você ser classificado como um Fab Lab é você fazer parte dessa rede, né? Então, você ganha um selinho, e aí tem os encontros anuais da rede Fab Lab. Ano passado, o encontro deles aconteceu no Egito. Então, eles têm ali uma rede muito forte de troca de informação, né? E de networking também. Vou procurar o notebook da Xuxa, tem uns doidos que pegam um PC gabinete e fazem PC gamer. Eu já vi, eu adoro, eu acho legal esses retrô. O processador do PC da Xuxa rodar, eu só acredito vendo. Não, ele só deixa a carcaça. Ele tira tudo de dentro do PC da Xuxa e transforma em um outro computador. Ele usa uma plaquinha que chama... eu não vou lembrar o nome da plaquinha agora, mas é um processador do capeta. Eu hackeando o site do governo para conseguir ir para a próxima página, apesar do site estar quebrado. Ontem comprei um com alguns módulos para aprender a mexer melhor. Não, Arduino é muito legal, cara. Velganga, ou lenço, eu acho. Ih, não lembro o que é isso. É mágico. Mas aí você pega um projeto grande e vem aquela canseira. Tá muito real. Precisa ser um projeto popular. Rap Tcheca tá virando um polo tecnológico bem relevante. Sim, a República Tcheca tá virando um polo tecnológico muito interessante. Inclusive, eles começaram a fazer alguns experimentos de hackathon estatal. Eu vi uma notícia no começo desse ano que eles estavam com uma solução lá que o ministério ia gastar, tipo, 15 milhões de euros. Aí eles fizeram um hackathon que em 4 dias a galera conseguiu desenvolver a parada ali, gerar uma economia absurda para o governo da República Tcheca.
Uma palavra boa para descrever o CTS é emancipação, emancipação tecnológica. Ganga, você é uma impressora 3D de conhecimento. Eu tento, gente. Eu sou viciada em ler, cara. Eu sou viciada em aprender. Eu fico. E esse assunto que eu tô falando pra vocês é a minha vida também. Quando eu falo que a minha vida é real, assim, é o que eu mais amo, assim, é o que. É a Tabata, né? É isso que eu tô apresentando pra vocês. Então, quais que são os objetivos de um laboratório de fabricação? É desenvolver conhecimento, projetos, criatividade e ideias, ter acesso, né, garantir o acesso à população aos equipamentos e às ferramentas digitais, servir como um polo, né, servir como um polo de apoio para o desenvolvimento da indústria 4.0 e para a formação dos profissionais do futuro, além de trazer soluções, criação de novas soluções, desenvolvimento de novos produtos e empreendedorismo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa aqui, ó, tá vendo isso aqui que parece uma geladeira, esse negócio meio cinza aqui? Essa aqui é uma impressora 3D. Essa impressora 3D aqui, ela foi aquela primeira da patente. Até hoje, ela é, né, a melhor, assim, absurdo. Quando você vê, ela é tipo... Você aperta, o bagulho imprime sem nenhum problema. Mas custa uma fortuna. É quase R$ 1 milhão uma maquinazinha dessa aqui, ó. Um brinquedinho desse. Então, com um espaço desse, a gente consegue fabricar quase qualquer coisa, né? Por que a gente fala quase qualquer coisa? Porque é óbvio que quando você vai para parte do contexto de indústria médica, de indústria farmacêutica, de indústria alimentícia, então a questão já é um pouquinho mais complexa, mas não é impossível de implementar. Que nem eu falei para vocês, a gente pode usar esse espaço. Lembra quando eu falei para vocês na última aula da questão da prototipagem, do desenvolvimento do molde, do desenvolvimento do produto? Então, traz essa vantagem para as indústrias também. Mas como produto final, né? Aqui a gente está falando de periferia, a gente está falando como que a periferia vai tomar vantagem disso. Então a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes, tipo, desde uma capa de uma coisa estética para deixar uma prótese mais bonita, e isso aqui é um mercado sim, é um mercado de estética, né? Quando a gente fala de moda, de estética, é uma inovação. Bibelô para casa, coisa de abajur, decoração, até mesmo isso aqui, né? Isso aqui é um conceito, né? Isso aqui é um conceito de... Esse tênis aqui é feito em impressão 3D, isso aqui, sabia? Essa mola, mas é um tênis conceitual ainda. Mas é um exemplo de desenvolvimento de produto, né? Isso aqui para substituir o gesso. Você consegue fazer, tipo, aqueles brindes de casamento, sistemas mecânicos mesmo, carinha aqui de, de bebê, né? É até um negócio legal, tipo, eu troquei muita ideia na época da campanha com a galera de artesanato que trabalha na rua, né? E aí eu conversei com bastante gente que vende esse tipo de artesanato na rua e eles levam muito tempo pra fazer assim. Eles levam. É um trabalhão, assim, pra eles fazerem o negócio. Eles não conseguem lucrar mais porque eles não têm uma capacidade produtiva maior. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito legal, assim, pra gente começar a pensar pro futuro. É como manter as tradições e trazendo a tecnologia, sabe? Você fazer. Tipo, você não precisa deixar de ter a tradição por causa da tecnologia ali, a tradição do artesanato, a tradição do trabalho manual. Você, pelo contrário, você consegue trazer as duas coisas para trabalhar junto e trazer mais resultado, né? Que é o quê? Lembra quando eu falei para vocês de aumentar a produção? Quando você produz mais, você lucra mais, sai mais barato, né? Então, pra galera do artesanato é um benefício também. Esse aqui também é um projeto, é um amigo meu,
Ele desenvolveu esse projeto aqui e ele vende agora como kit educacional, sabe? Ele montou esse braço robótico, fez uma apostila e montou uma metodologia ali que ele fez junto com professores, com pedagogos. Então agora ele vive disso, ele vende o curso dele, ele vende o material, ele fabrica alguns bracinhos robóticos desses também para vender para escola, para vender para universidade. E esse aqui eu não lembro, não. Parece um negócio legal que eu não lembro. Eu botei aqui, mas não lembro, não. É, o impacto do Fab Lab, né? Como que ele pode impactar. Ele pode impactar tanto o aluno, quanto o professor, quanto a instituição que ele está instalada. Que nenhuma das coisas que eu penso... Lembra quando eu mostrei para vocês aquele mapa das instituições de pesquisa que tem no Brasil, das universidades federais? Para mim, isso é uma forma da gente conseguir romper essa barreira do muro invisível que tem entre a universidade e a sociedade, né? Então a gente poderia usar, né, o meu sonho, o projeto que eu pensei lá junto com o pessoal do Ministério e alguns que a gente conseguiu implementar, como o da Universidade Federal de Goiás, foi esse o intuito, foi montar um centro de tecnologia social dentro da universidade para a gente conseguir trazer para dentro da universidade tanto a comunidade, né, a população para fazer, para se formar, para aprender, para empreender, quanto as indústrias, né, as empresas, os pesquisadores, os empreendedores. Então, é um ecossistema ali que você consegue impactar muita gente, cara, muita gente mesmo. E o professor, principalmente, porque cada projeto ali, cada aluno, cada coisa que ele for desenvolver, vai ser um novo desafio, né? Vai ser uma coisa diferente. Como que a gente impacta cada um deles, né? Então, o aluno, ele é impactado na empregabilidade, na capacidade de empreender, na formação das profissões do futuro, no desenvolvimento das habilidades do século XXI, num aprendizado tanto teórico quanto prático, num engajamento, gerando, né, um engajamento e mais interesse pelo aprendizado e criando um idealismo e o desejo de mudança, né? Porque isso é uma coisa muito legal também. Quando você começa a ver o negócio acontecendo, você quer fazer mais, você não quer parar. Você quer, de fato, ali fazer acontecer. E isso bate nos jovens, bate nos adolescentes, nas crianças, de uma forma muito, muito interessante, assim, que sai projetos incríveis. No professor, traz maior efetividade, né, na transmissão do conhecimento, mais visibilidade na carreira por trabalhar com novas tecnologias, com coisas diferentes, traz mais controle, poder e influência sobre os alunos, né, por trazer uma coisa nova, uma coisa disruptiva, gera mais pesquisa e artigos de alta relevância, dominância de novas tecnologias, possibilidade de desenvolvimento tanto de patentes quanto de projetos open source, além do networking, né, tanto nacional quanto internacional. Que nenhum de vocês perguntou qual que é a vantagem de você fazer parte da rede FabLab. Você estando na rede FabLab, você vai estar conectado num sistema em tempo real, tanto com um pesquisador, tipo, você estando em São Paulo, você vai estar conectado com um pesquisador no Rio Grande do Norte, vendo o projeto que ele está trabalhando. Assim como você também vai estar conectado com um pesquisador lá em Londres, com um pesquisador na China. Então, é um networking ali mais rápido, que às vezes você tá travado, e aí o cara lá da China vê o teu problema e te dá uma sugestão, fala, ó, cara, faz isso aqui que você vai conseguir resolver. E vice-versa. E para a instituição é um aumento, né, na atratividade dos cursos, aumento em captação de matrícula, retenção de matrícula, visibilidade nacional e internacional, relação com empresas e com o mercado, além de poderem até mesmo melhorar o seu ranking no MEC, né, quando você pensa, por exemplo, numa universidade pública. E esse aumento de retenção das matrículas é uma coisa muito importante também, porque, principalmente aqui no Brasil, né, nas universidades públicas,
o índice de abstenção é um negócio assim muito alto, porque a universidade pública aqui no Brasil ela é muito carrasca, muito mesmo, é muito difícil, é uma cobrança muito grande. Além disso, a matéria tipo, os caras fazem um bagulho meio caça-talento, sabe? É um negócio bem complicado e é caça-talento mesmo porque é professor procurando pesquisador ali pro laboratório dele. E, além disso, a gente tem vários problemas de moradia estudantil, mesmo tendo aumentado a cota para a escola pública em 50%, a gente não teve aumento das bolsas de auxílio permanência. Então, a retenção das matrículas, principalmente nas universidades públicas aqui no Brasil, é um problema bem sério e eu acho que eu vou falar sobre isso também para vocês mais para frente. E alguns exemplos de projetos, né? Esse aqui, por exemplo, é um projeto bem legal. Não sei quem que falou aí que era arquiteto. Você vai gostar desse projeto aqui. O pessoal dá para fazer ultrassom 3D. Eu já fiz ultrassom 3D. Deixa eu ver aqui. Fala, Ganga, cheguei agora, perdi muito. Não tem problema, depois você assiste. Tá quase acabando, mas vai ficar lá pra você assistir. Depois de ter o VOD, você recupera. Quando acabar. Ah, tá. Depois da live você já vai poder assistir. Não, depois você me pergunta lá no Twitter. Nem sempre, porque alguns produtos têm mais valor por ser manual ou feito à mão. Alguns têm, sim, alguns têm, isso é fato. Alguns têm mais valor por ser manual, que é a questão da tradição também. Tabata, já lesse A Universidade Necessária do Darcy Ribeiro? Ele fala bastante da universidade como alavanca. Muito, 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 muito. Inclusive, esse curso que eu sou formada, né, o bacharel interdisciplinar em ciência e tecnologia, ele foi um experimento. Eu entrei na primeira turma que teve na Unifesp. Ele surgiu lá na verdade, ele surgiu na UNB com o Darcy Ribeiro, né? Ele foi um resultado dos estudos do Darcy Ribeiro que foram impedidos quando começou o golpe militar. E aí a Universidade Federal da Bahia conseguiu resgatar, né? Eles resgataram esse bacharel interdisciplinar em ciência e tecnologia, criaram lá diversos tipos de bacharelados interdisciplinares, e agora a gente tem alguns, né? A gente tem na Unifesp, a gente tem na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem na UFABC, tá começando a crescer ali, porque é uma experiência que tá dando certo. E isso tem a ver com o que eu falei, que eu falei para vocês da retenção de matrícula. Por isso que eu falei, eu vou jogar isso aí mais pra frente pra gente conversar. A gente fazer um bate-papo só sobre isso. Então, o pessoal que falou aí que é da arquitetura, esse aqui é um projeto que era lindo. É lindo, cara. Isso aqui é real. Eu vi isso aqui todo dia. Eu chegava pra trabalhar, essa maquete estava em cima da minha mesa. Essa maquete foi toda feita no Fab Lab. Pegou a madeira, cortou, lixou, fez a impressão 3D da casinha e montou também o circuito elétrico para ficar aceso. É um negócio assim lindo. Eu amo essa peça, cara. Eu amo demais. Aí mostra aqui, ó, fresa CNC, o corte a laser. Foi desenvolvido lá na Polônia. Foi um projeto feito lá pela Polônia. Que aí a gente vendia a máquina que fazia isso aí, essa era a peça demo. Então vinha, cada representante tinha um desse aí. Outro negócio muito legal. Olha só que legal. Foi feito na Universidade da Catalunha. Eles usaram impressão 3D e um Fab Lab pra fazer esse carrinho, cara. Tipo, tem partes dele que é impressa, mas não só isso. Lembra que eu falei pra vocês que a gente pode usar a impressora 3D para fazer ferramental, para fazer gabarito, para fazer fixador. Então, esse projeto aqui lá na Universidade da Catalunha, esse cara ele veio pro Brasil também uns tempos atrás. Eu troquei uma ideia com ele. Eu levei esse cara, nossa, numa quebrada. Eu levei ele para conhecer o Instituto Federal lá em Guarulhos. E aí ficava no meio da quebra, tinha uma favelona, e o gringo ficou louco, ficava tirando foto da favela. Gringo é nóia, né? Mas eu conheci o cara que fez esse projeto aqui, é fantástico, cara. E foi desenvolvido dentro de uma universidade. Aqui, olha que lindo. Lindo demais. Putz, imagina isso aqui no Brasil, gente. Aqui também um braço robótico, feito na corte a laser com Arduino. Outro modelo de maquete.
Olha lá que bonitinho, dá pra fazer umas maquetes, cara. Não só maquete, dá pra fazer. Esse aqui é um Fab Lab que tem lá em Barcelona. E o Fab Lab, isso que é muito da hora, o Fab Lab foi feito no Fab Lab. Eles montaram, né? Eles cortaram a madeira, montaram a parada toda com o Fab Lab. É muito legal isso. Olha que lindo por dentro. Cara, me fala, o Brasil não tem capacidade, não tem investimento pra montar uns baguettes desse aqui, cara? Me fala sinceramente, olha esse outro Fab Lab aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver se eu tô nessa foto. Eu não tô. Aqui é cria minha também. Aqui é no Rio de Janeiro. Fica, onde fica no Rio isso aí? É no Senai, no Benfica. Fica no Benfica. Aí aqui foi um evento biohacking, foi um hackathon só para o desenvolvimento de tecnologias para a área médica. Aí eu fui como mentora, né? Eu tava cuidando esse espacinho aqui, essa aqui era a minha salinha que tinha meu braço robótico e minhas 4 impressoras. Aí a galera que tava competindo, eles estavam desenvolvendo as tecnologias e eles vinham aqui pra eu imprimir as paradas pra eles. Nossa, esse laboratório, mano, é lindo, cara. Esse laboratório é lindo demais. Olha que legal. Isso aqui que eles fizeram no biohacking olha que legal. Um microscópio. Aí aqui eles fizeram tipo uma incubadora eles fizeram aqui são vários itens de laboratório, sabe? Que foi uma das coisas que foram montadas no biohack. Foi uma estufa, uma incubadora, um microscópio. Tipo, a gente consegue criar até equipamentos para o laboratório. Aqui é bioprinting, né? Isso aqui já é um negócio, um nível lá mais para cima, né? É bem pesquisa tecnológica para impressão de órgão, de célula, mas é uma coisa que está bem no princípio ainda, está caminhando passos largos, porém está caminhando ainda. Você vê a diferença do bioprinting em Xangai, né? Lá em Xangai eles fizeram um biohacking também, igual o que a gente fez na Firjan, só que o biohacking lá de Xangai tinha uma bioimpressora, que é essa impressorinha aqui. Aqui é um Fab Lab que tem também, que ele é focado só para indústria têxtil. Aí só que eles desenvolveram uma máquina para fazer o tear, tá vendo? Que legal. Prótese, né? Que foi desenvolvida uma prótese. A gente pode fazer para fabricação de PCB também, que eu tinha falado para vocês. Esse aqui é um Fab Lab que fica na Facens, em Sorocaba, que foi a gente que trabalhou na implementação dele também. E na área de empreendedorismo, essa aqui é uma empresa de um amigo meu que trabalhou comigo, a Zax, que ele começou a empreender, né? Ele trabalhava comigo e, além disso, no contraturno, ele chegava em casa à noite, deixava lá as 4 impressorinhas dele regaçando, e olha o que ele fazia. Móvel. Ele começou a comprar essas madeiras, projetou essas coisinhas, e aí ele montava uns móveis, sabe, de diferenciados assim, e começou a empreender, além do trampo que ele tinha com a gente. Ele fazia móvel e coisa de decoração. Para a área de acessibilidade também, aqui eu não sei onde é que tá a impressão 3D aqui não. Não sei, acho que essa foto não era pra estar aí. Mas aqui os exemplos, ó que legal, de móvel. Dá pra fazer, dá pra fazer muita coisa, cara. Dá pra fazer muita coisa. Dupliquei o slide, porque eu sou mongol. Aí aqui é um questionamento, né? Será que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? O Senai tem 104 laboratórios, só o Senai. O SESI, que é ensino básico, tem 38 unidades disso. Então isso funciona muito bem no SESI e no Senai. A galera sai empregada, a galera sai empreendendo. Eu tive a oportunidade de participar de muitas feiras, de muitos encontros, de conhecer muitos alunos e ex-alunos do Senai. E isso é uma das coisas que mais me motiva, assim, a continuar nessa militância, né? De continuar nessa construção. É porque eu quero muito que um dia a gente possa fazer esse mapa aqui virar algo mais parecido com esse, né? Mas eu gostaria de vir mais aqui para essa região.
Mas essa é a reflexão. Aqui, deixei uma foto, né, para vocês verem alguns lugares que a gente já montou. Esse aqui é o Centro de Tecnologia Social que eu falei para vocês do INAC. Aqui, evento, que nem eu falei para vocês, as crianças ficam vidradas, cara, as crianças adoram. Aqui, uma coisa que eu acho fantástica, que é um aluno, né, que ele é indígena no Senai, fazendo um carrinho aqui, fazendo uma parada muito legal na impressora 3D. Aqui foi uma máquina, foi um laboratório que eu implementei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu cheguei para dar o treinamento, eram 3 mulheres que iam tocar as impressoras 3D. Então foi muito legal, foi um dia inteiro de treinamento ali, formando, cara, 3 minas para tocar o laboratório. Eu fiquei muito emocionada. Esse aqui foi o primeiro projeto grande que eu implementei, que foi os 8 laboratórios de tecnologia da Universidade Federal de Goiás. O bagulho foi tão grande que a hora que eu cheguei lá eu me senti mó superstar, que tinha 3 televisões diferentes me entrevistando. Aí aqui também foi um evento muito legal, também foi lá na Federal de Goiás, que eu me senti demais, que aqui é toda a direção da Rede S, né, do Senai, o caramba, e eu falando pros caras ali, os caras mó prestando atenção, eu achei muito da hora isso. Eu falei, pô, tipo, é um dos exemplos que eu levo pras meninas, né, que eu levo pras meninas que eu gosto muito de fazer trabalho social, principalmente com meninas, crianças e adolescentes, que é para elas não terem medo, né? Que é se você domina, se você gosta, se você tá seguro do que você tá fazendo, não precisa ter medo de ninguém. Você pode apresentar o teu projeto para qualquer um e você vai sim, vai ter sucesso, vai convencer as pessoas e as pessoas vão te ouvir. Se elas não te ouvirem, é porque elas são pessoas boçais. E aqui foi no ano passado também, que foi a Semana da Ciência e Tecnologia, foi na CCMAT, lá em Cuiabá, que a gente estava lá também, eu estava lá com as impressoras, fazendo coleta de lixo eletrônico e ensinando a molecada ali, mostrando pra molecada como é que funciona a impressora 3D, que é uma parada que eu amo fazer também, cara, é ensinar pra criança como essas tecnologias funcionam. Essa é a bibliografia, né? Os links de onde eu tirei os dados que eu trouxe aqui para vocês, algumas coisas legais para vocês estudarem, se tiverem dúvidas para conhecer melhor. E muito obrigada a todos que assistiram até agora. Coloquei meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato, pode me mandar por e-mail. Vocês são demais. Tô muito feliz que a gente começou ali com umas 5 pessoas, agora a gente já tá com 19 pessoas. Se vocês quiserem fazer perguntas, o que vocês quiserem, sintam-se à vontade. Vai ficar salva e eu vou subir no YouTube e vou fazer o mesmo esquema. Vou cortar e começar a subir no YouTube. Eu vou deixar essas lives todas salvas e acho que eu vou subir ela completa no YouTube também pra ficar lá. Eu não sou muito manjadora de YouTube, eu preciso dar uma estudada. Eu vou começar a colocar uns intervalos. E outra, vence a barreira da ansiedade, olha o Zap. Ai, gente do céu, o Zap, cara. O Zap. Hoje eu dei uma olhada no Zap. Hoje eu peguei um horário ali, fiz umas respostas, aí daqui a pouco eu vou fazer mais. Daqui a pouco não, acho que amanhã. É porque o Zap é um negócio que ainda me dá muito nervoso ainda, gente. Eu ainda tô com um pouquinho de crise de pânico, né? Tipo, com medo de sair na rua, medo de sair de casa. Essas tretas aí que rola na internet, é uns negócios que me deixa mais maluca, mas eu tô indo ali passinho por passinho. Eu estar fazendo essas lives com vocês aqui, vocês não têm noção como foi difícil, mas a gente vai construir um negócio muito legal daqui pra frente. Não entendo nada, mas estou curtindo assistir, pô. Mas o que você tiver dúvida, o que você não entender, sinta-se à vontade de perguntar aqui pra gente, viu? Muito massa, faço parte de um laboratório na Universidade Federal Fluminense que trabalha com essa parte de tecnologias e prototipagem, e também educação ambiental.
Pô, que legal, cara. Universidade Federal Fluminense. Eu cheguei. Qual laboratório que você tá? Eu cheguei a. Como que é o nome do professor? Eu fiz um projeto com o pró-reitor de inovação da Universidade Federal Fluminense, lá na Casa Firjan ainda, que eu tinha mostrado para vocês. A gente estava querendo implementar umas impressoras lá também. Não sei se você conhece ele, mas eu não lembro o nome dele agora. Ganga, coloca intervalos disso, eu já li. Eu vou colocar, eu vou precisar colocar os intervalos. É, Pode mandar DM no Discord. Fiz uma ótima apresentação. Bom, muito obrigada, pessoal. Eu vou agora comer um negócio e acho que daqui a pouco eu volto que eu vou jogar um The Sims aí. Se vocês gostarem, compartilhem, chamem mais gente para conhecer e bora lá, galera. Vamos à luta, vamos transformar a indústria do nosso país, vamos transformar a tecnologia, porque o caminho para a gente sair da crise econômica, para a gente sair desse enrosco que a gente está, não é ficar com blá blá blá, não é ficar apontando o dedo nos problemas dos outros e ficar disputando quem é mais de esquerda. O caminho é a gente parar de brigar, principalmente brigar entre nós, estamos construindo um projeto nacional desenvolvimentista e começar a espalhar as nossas ideias, começar a trazer mais pessoas para essa causa, né? Para essa causa que é desenvolver a nossa indústria aqui no Brasil e formar a mão de obra do futuro, a mão de obra da tecnologia. Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Amanhã, sexta-feira, acho que eu vou tocar violão com vocês, hein? Deixa aí, já manda no Twitter sugestão de música. Eu vou jogar, eu vou voltar daqui a pouco pra jogar, mas 9 horas fixou, gente. 9 horas de segunda a sexta, agora Ganga aqui no Twitch. Eu vou comer um negócio e vou voltar pra jogar. A hora que eu voltar pra jogar, eu mando lá no Twitter, então vocês fiquem espertos que eu vou mandar um The Sims, que eu tô com maior vontade. Tchau, pessoal, até mais tarde.